Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de francês e também diretor desta escola online maravilhosa. E nesta semana, no dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me acompanhe depois da vinheta. Maravilha, gente. Como eu já disse na introdução, no dia 20 de novembro nós celebramos o Dia da Consciência Negra. Então resolvi trazer escritores negros para mostrar aqui no nosso canal, para que nós possamos analisar um pequeno trecho de cada um desses autores que eu vou trazer. Vou trazer um autor em francês e vou trazer também um autor que escreveu em inglês, tá bom? Então, começando aqui o conteúdo, mas antes de começar, quase que eu esqueci o recado, né? Já deixa o seu like no vídeo. Se não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever. E se você quer estudar francês comigo, é só entrar em contato aqui por esse número que está aparecendo na sua tela, certo? Vai conversar comigo diretamente no WhatsApp. E a gente vai poder se preparar para o DELF, para o DALF, para o TCF e até mesmo para o concurso de diplomata, beleza? Então, bora lá, vamos ao nosso conteúdo. Temos aqui os nossos slides. Ó. La journée de la conscience noire, célébrer les voix, les histoires et les mémoires noires. Un hommage aos écrivains ou écrivaines, nesse caso é uma escritora, né, uma écrivaine, au récit de résistance et à toutes les voix qui continuent d'éclairer notre histoire. Né? Não sei qual é o seu nível de francês, mas aqui está escrito assim, ó, uma homenagem aos escritores ou escritoras, às narrativas de resistência e a todas as vozes que continuam a esclarecer a nossa história. Bom, então isso é muito importante, né? A gente ter sempre isso na memória. Bom, c'est parti! Vamos começar aqui a análise de um trecho desta autora que se s'appelle Fabienne Canard. Tá? Então, vamos dar uma lida aqui, inicialmente, na sua mini-biografia. Em seguida, nós passamos para o trecho do texto que nós vamos ler. Já adianto que o trecho não é fácil, né? Não foi escrito para estudantes da língua francesa. Foi um livro, realmente, que se chama Humus, e é um livro feito para francófonos, né? Para quem lê, de fato, em francês, para quem já tem experiência na leitura do idioma, tá bom? Para nativos, essa é a grande verdade, né? Então, bora lá. Fabienne Canard, née en 1970 à Martinique, est une écrivaine, réalisatrice et universitaire franco-martiniquaise. Son œuvre explore les mémoires de l'esclavage, l'immigration, les identités noires et leurs relations complexes entre histoire et intimité. Romancière à la langue dense et poétique, elle s'inspire souvent d'archives, de récits oubliés et de voix réduites au silence. Humus, 2006, l'un de ses romans les plus connus, retrace la traversée dramatique de femmes réduites en esclavage en donnant une place centrale à leurs sensations, leurs pensées et leur résistance. Voilà. O que, é que você conseguiu entender desse trecho? Teve alguma palavra que teve dificuldade? Dá uma pausa, consulta no dicionário, né? Nós temos vários dicionários hoje online, tanto dicionários monolíngues quanto dicionários bilíngues, né? Então é importante que você aprenda a fazer essa consulta no dicionário, né? Não fique só jogando no Google Tradutor ou no ChatGPT, né? Mas você saiba consultar no dicionário, isso vai te ajudar muito na sua aprendizagem, tá bom? Então, traduzindo aqui, né? Para quem não entendeu, é uma escritora realizatrice, quer dizer, ela é uma realizadora de cinema, né, realizatrice, e universitaire franco-martiniquaise, universitária franco-martiniquense, eu não sei quem mora na Martinica, qual é o gentílico, né, em português. O gentílico em francês é martiniquaise. Sua obra explora as memórias da escravidão, das migrações, as identidades negras e a relação complexa entre história e intimidade. Romancista com a língua
né, com a língua densa e poética, com a escrita densa e poética, ela se inspira geralmente, frequentemente, em arquivos, em narrativas esquecidas, em vozes reduzidas ao silêncio. Humus, um dos seus romances mais conhecidos, retraça a travessia dramática de mulheres reduzidas à escravidão, dando um lugar central às suas sensações, aos seus pensamentos e à sua resistência. D'accord? Então, muito bonito, assim, ela escreve, de fato, de uma forma muito poética, muito densa, não é muito fácil de entender, né? Mas mesmo assim, vamos ler um trecho em francês, em seguida eu já mostro a tradução em português, tá bom? Bora lá. Mas tenta ler em francês, tenta fazer esse exercício, né? Pausar o vídeo, pesquisar as palavras, certo? Pesquisar as expressões. Eu acho que vai fazer muito bem para a sua aprendizagem. Então, bora lá. Simbora aqui no trecho do livro Humus, que se chama L'Esclave. É um dos capítulos, né? L'Esclave. E ela começa assim, o capítulo. De nouveau, le chemin. Faire route jusqu'au bout du pays, là où il n'y a plus rien devant, plus rien après, sauf la mort. Le bois se retire, le vivant hésite. En vain, je guette l'empreinte d'éternier facochère. Seuls chantent nos chênes. Crisse la terre jonchée de minuscules coques rousses et blanches. Les portées tout contre l'oreille enseignent. Un vent violent y siffle. Celui-là même qui à présent souffle et fouette la peau. Sous un soleil aux rayons hérissés, éclate alors l'accablant paysage. Un plat pays bordé par la lagune, où se balancent, sans grâce ni mesure, des arbres aux rames en masse, d'un charnu insolent. Isute et comme échappé de l'enfer, grouille des plantes au redoutable piquant. Dénués d'insectes y ont élu domicile. Ils forment une fumée noire et bourdonnante. Bem complicadinho, né? Bem difícil de ler. Mas dê uma pausa e veja o que você entendeu. Leia com calma, tranquilidade. Dê uma pausa no vídeo. Vá com tranquilidade, certo? Veja o que você conseguiu entender, o que você não entendeu. Tenta pesquisar as palavras-chave no dicionário, certo? Essa atividade de leitura, né, principalmente de um texto mais complexo, é muito interessante, que vai nos dar um vocabulário bem avançado, um vocabulário que normalmente a gente não aprenderia, né? Então, aproveite essa oportunidade, dê uma pausa no vídeo, vá pesquisar palavras no dicionário, vá tentar ler esse trecho com mais tranquilidade. Bora lá? Maravilha. Se você já pausou, perfeito. Se você não pausou, também continue assistindo aqui, que eu vou mostrar a tradução, beleza? Vamos embora. La traduction en português. Então, o título do capítulo é O Escravo. E ele começa assim: de novo, caminho. Avançar até o fim do país. Lá onde não há mais nada adiante. Nada depois, exceto a morte. As matas recuam. O que é vivo hesita. Em vão procura o rastro dos últimos javalis. Eu pesquisei a palavra, né? Facoché existe em português. Facochoro, se eu não me engano, é uma palavra bem parecida com o francês. Mas aí eu acabei traduzindo por javalis, que é algo mais fácil da gente entender, né? Só as nossas correntes cantam. Range a terra coberta de minúsculas conchas vermelhas e brancas. Levá-las perto do ouvido ensina. Um vento violento assobia nelas, o mesmo que agora sopra e açoita a pele. Sob um sol de raios eriçados, irrompe então a paisagem opressora. Uma terra plana, ladeada pela lagoa, onde balançam sem graça nem medida árvores de galhos pesados de uma carne insolente. Exultas e como escapadas do inferno, proliferam plantas e espinhos temíveis. Nuvens de insetos ali elegeram domicílio, formando uma fumaça negra e zumbidora. Vai lá, linguagem muito poética, muito bonita e uma escrita bem difícil, né? Então, essa é a nossa Fabienne Canal.
Tá? Continuando aqui a análise do trecho, né? Já temos aqui a tradução em português, vamos voltar ao trecho em francês, continuar uma análise mais literária do trecho, tá bom? Claro, nada muito aprofundado, não vai dar tempo de ter esse aprofundamento aqui no vídeo, né? Então vamos trabalhar com as primeiras impressões, né? Com algumas ideias que estão lá no texto. Então, la première impression, c'est une scène de marche forcée, écrite de manière très sensorielle, né? Uma cena de marcha forçada, escrita de maneira muito sensorial. Un jeu, oui, qui narre le corps, la terre, la douleur. Un paysage hostile qui reflete l'état antérieur de l'esclave. Então, essa paisagem, ela vai refletir o estado interior do escravo. Isso é muito comum em narrativas, né? A paisagem, ela acaba refletindo a sua psicologia, certo? Então, prestem bem atenção nisso. Quando vocês estiverem diante de narrativas, você vai ver que muitas vezes, na maioria das vezes, quando o autor começa a descrever a paisagem, na verdade ele está descrevendo a psicologia do personagem, né? O estado interior do personagem, tá bom? Une écriture très visuelle, presque cinematográfica, né? Se a gente realmente for visualizar, né, o texto, a gente vai ter ali cenas de cinema, né? Cenas cinematográficas, uma escrita muito visual, né? Analise linguística. E aqui a gente tem algumas expressões, algumas frases interessantes que ela utiliza no texto, né? Então, faire route jusqu'au bout du pays, né? Essa daqui é uma expressão de fatalidade, né? Andar até o fim do país, né? É uma expressão de fato que vai marcar aí uma fatalidade. Seul chante nos chaînes, é que engraçado, teve uma inversão, né? Que deixou a frase um pouco estranha, mas ao mesmo tempo uma frase interessante. Se ela tivesse escrito seulement nos chaînes chante, talvez não tivesse tido essa força, né? Seul chante nos chaînes, né? Até mesmo esse esses sons, né, repetidos, dão uma força à frase, né? Então, personificação, ironie tragique. Crise la terre, onomatopée, sonorité rugueuse, né, que a gente tem quando a terra, né, ela racha, né, nós temos essa onomatopeia de crise, crise. Un vent violent fouette la peau. São verbos muito físicos, inclusive, né, aqui remete a chicotadas, né, verdadeiras que os escravos recebiam, né, na pele, nas costas. Né? Paysage accablant, um adjetivo que porta um poids émotionnel, né, lembrando, né, as paisagens narrativas, paisagens no romance, tem muita relação com o estado interior do personagem. Né? Então, sempre agora, prestar atenção nisso a partir de agora, né? Estiver lendo um romance, uma narrativa, um conto, qualquer coisa assim, literária, preste atenção na descrição da paisagem, que muito provavelmente essa descrição tem muita relação com o estado psicológico daquele personagem. Bom? Então, analise littéraire, le texte oppose constamment le vivant à la mort, né? Então nós temos aí sempre algo vivo com algo morto, né? Seria le corps, la peau, les traces des animaux representando le vivant e la mort, que é o destino final, né, dessas mulheres que foram acorrentadas e levadas à força, né, do seu lugar. Le paysage devient un miroir de l'oppression. A paisagem acaba se tornando um espelho da opressão. Piquant, brûlant, bruyant, agressif, né? Todos os adjetivos que vão representar não apenas a paisagem, mas também a opressão, uma paisagem opressora. Né? Les Chaînes chantent, que a única música possível é aquela da catividade, né? Do cativeiro. Le point de vue interne crée une immersion totale dans l'expérience de l'esclave. E essa visão, esse ponto de vista interno, ponto de vista do eu, né, ela escreve na primeira pessoa, né, je. Então, esse ponto de vista interno acaba criando essa imersão total na experiência
do escravo. Tá? Le thème majeur, la déshumanisation e resistência, né? Em seguida a gente vai ter na obra resistência, que a gente só as viu sendo levadas, né? Mas há uma resistência na obra também. Rapport entre corps et nature, essa relação do corpo e da natureza, la violence coloniale, la souffrance, endurance et mémoire, endurance é a mesma coisa de resistência, né? Solitude e observação du monde. Né? Tudo isso a gente vai ter nessa obra Humus, tá? Na obra completa, tá bom? E le vocabulaire clé, nós temos aqui phacochère, sanglier africain, coque rousse et blanche, petit fragment de coquillage ou graines, rane en masse, branche épaisse, lourde. A gente já viu em português também, né? Mas aqui eu trouxe a definição e sinônimos em francês também. Isute, ébouriffé, sauvage, redoutable piquant, épine dangereuse, nuée d'insectes, grande quantité d'insectes, des nuages d'insectes, fumée noire e bourdonnante. Aqui é uma imagem sonora e visual. Né? Nós temos la fumée noire, fumaça negra, e zumbidora, bourdonnante, né? Zumbidora. Não encontrei um adjetivo melhor do que zumbidora, não, para falar dos insetos, né? Porque os insetos fazem os zumbidos, né? Então, bourdonnante, acabei traduzindo como zumbidora, né? Ficou um pouco estranho, mas foi o adjetivo que eu consegui encontrar que melhor representasse esse som, essa palavra, d'accord? Voilà. Então, pelo vocabulário a gente consegue perceber, né, o quão visual, né, é o texto da Fabienne. Lecture culturelle. Ce passage décrit non seulement un déplacement physique, mais aussi une marche vers l'effacement imposé. Le monde naturel est décrit comme hostile, mais cette hostilité reflète la violence du système esclavagiste. Connor écrit une géographie de l'oppression, une nature qui semble complice malgré elle du destin imposé. Então, a leitura cultural, esta passagem descreve não apenas um deslocamento físico, mas também uma marcha rumo ao apagamento imposto. E fascinante é o apagamento, né? O apagamento imposto. O mundo natural é descrito como hostil, mas essa hostilidade reflete a violência do sistema escravagista. Canor, que é a autora, né, Fabienne Canor, recria uma geografia da opressão, uma natureza que parece cúmplice, apesar dela, do destino imposto. Voilà. La conclusion. Ce passage montre toute la force de l'écriture de Canor, détaillée, sensorielle, implacable, une plongée dans l'expérience de l'esclave, où chaque élément du monde, la terre, les insectes, le vent, raconte la violence de la traversée e de la captivité. Então, nós temos aqui, né, esse texto muito forte, detalhado, sensorial, implacável, né, que é realmente um mergulho na experiência do escravo, em que cada elemento do mundo, a terra, os insetos, o vento, contam a violência da travessia e da catividade. Né? Então, veja só que texto interessante. O livro, como um todo, deve ser um livro denso, pesado, né? Extremamente bem escrito e poético ao mesmo tempo. Né? Isso que torna a literatura da Fabienne Canor tão interessante, né? Tão boa de ser lida, tá bom? Très bien. Paramos por aqui nessa conclusão forte, né, da literatura da Fabienne Canor, e eu gostaria de convidar você a ir um pouco mais longe no seu estudo de francês e vir estudar comigo, tá? Nós podemos estudar textos como esse que você acabou de ver, mas também estudamos textos mais simples, de níveis mais básicos, né? Textos adaptados, na verdade, ao seu nível, para que você possa dominar a leitura, a escrita da língua francesa, que você domine também a escuta, a interpretação de texto, né? Tudo isso para que você domine as 4 competências do francês e faça uma boa prova do DELF, do DALF, do TCF e também, como eu já falei,
no concurso de diplomata, né? No concurso de diplomata, tem que dominar também a escrita, né? Além da leitura, a escrita. No DELF, no DALF, no TCF, também, né, é preciso aprender a escrever, tá bom? Então, vamos lá, vamos estudar comigo. Só entrar em contato aqui por este número que está aparecendo e no link da descrição você tem acesso à minha Communauté Français Sans Stress para você aprender de forma tranquila e se preparar para o DELF, DALF e TCF. Merci et à la prochaine. Tchau, tchau.